Saudações, terráqueas e terráqueos! Eu sou a Isa Nui, taróloga, professora de tarô e terapeuta transpessoal, e vou te ajudar no vídeo de hoje a usar o seu tarô de uma forma muito inteligente para fazer uma sábia escolha. Sabe quando você precisa tomar uma decisão entre casar ou comprar uma bicicleta? Bom, esse não é exatamente o tipo de pergunta que você vai atender no tarô ou que você vai querer perguntar para o seu oráculo, mas certamente você já se viu diante de um conflito, diante de um dilema em que você estava com muita dúvida para saber se você escolhia o caminho A ou o caminho B. Então, eu vou te ajudar hoje a fazer as perguntas certas, as perguntas mais inteligentes para optar pelo caminho mais seguro. Então, vamos comigo. No exemplo que eu trouxe aqui, a pessoa precisa decidir se ela vai alugar um espaço que fica no endereço A ou espaço que fica no endereço B. Ok, pode ser qualquer outro tipo de situação. Isa, não sei se eu me mudo para a cidade X ou Y. Eu não sei se eu escolho o pretendente 1 ou 2. Enfim, qualquer situação, para qualquer cenário, você pode fazer as perguntas que eu vou te apresentar agora, tá? Então, a primeira é a fotografia daquela decisão. Como é que está esse cenário? Então, no caso aqui, o espaço que a pessoa está querendo alugar no endereço A. Qual é a fotografia dele? Como é que o tarô mostra que está esse lugar? Essa é a primeira pergunta que você vai fazer. E aí eu vou passar para a próxima pergunta, depois todas as outras, e em seguida eu vou trazer um exemplo comparativo aqui dos dois cenários, de modo que vai ficar muito mais fácil você entender por que isso é um caminho seguro para você perguntar para o tarô, tá bom? Então vamos lá. Fotografia é a primeira pergunta, como eu disse. E a segunda, tarô, qual é o desafio que esse caminho apresenta para mim? Então, eu vou pedir para o tarô me mostrar ali quais são as dificuldades, quais são as intempéries que esse caminho pode apresentar na minha jornada. Então, essa é a segunda pergunta que você vai fazer para o tarô. A terceira pergunta, que eu considero assim uma das mais importantes, é como eu irei me sentir caso eu escolha essa direção. Então, você vai pedir para o tarô mostrar uma previsão de futuro, de como você vai estar emocionalmente, caso você opte por aquele caminho. Por fim, como não poderia deixar de ser, você vai pedir para o tarô um conselho. Sempre que você pede para o tarô, me mostre como eu devo agir, isso é um conselho e você vai agir de acordo com aquele arcano. Então, essa é a última coisa que você vai perguntar. Agora a gente vai para os exemplos. No caminho 1, a pessoa tirou como fotografia a seguinte combinação, olha só. Rei de espadas e a roda da fortuna. Será que é uma fotografia positiva ou é desafiadora? Eu já vou responder. Agora vamos comparar com a opção B, ou 2, agora eu já estou misturando tudo aqui, que veio enamorados e cavaleiro de espadas. Então, na opção A, eu tenho a roda da fortuna e o rei, e enamorados e o cavaleiro, também de espadas, na segunda alternativa. Olhando assim friamente, qual te parece a melhor fotografia? O que você acha? Eu vou dizer, tá? Eu não gosto muito de ficar falando o que é melhor, o que é pior, porque cada caso é um caso. Mas o fato de termos aqui um rei indica que, apesar dos obstáculos que a roda da fortuna apresenta, porque assim, é um caminho que o tarot está mostrando que tem ali algumas mudanças, alguns imprevistos, algumas coisas que não saem do jeito que a gente gostaria, mas esse rei, ele lida bem com qualquer desafio, porque ele resolve tudo. Então, ele é um rei muito realizador. Então, apesar de qualquer incômodo que possa existir, a fotografia ali que está sendo demonstrada será superada. No entanto, o caminho B é um caminho que também tem um arcano muito favorável aqui, né? Arcano menor,
Cavaleiro de Espadas, que também resolve qualquer BO, qualquer problema, é muito estratégico, muito inteligente, e a gente ainda tem a vantagem de ter um arcano maior mais favorável, que é muito positivo, inclusive, para o comércio, para decisões, em que eu vou ali montar um lugar que vai me gerar uma renda futuramente, que é o exemplo aqui que eu estou dando. Enamorados é ótimo para negociação, indica um lugar que tem movimento, que tem aquele networking possível e de uma forma bem interessante, muita movimentação no local, que acaba tornando entre um e outro, esse aqui, por conta de as duas cartas serem mais positivas, acaba sendo melhor. Mas eu também não descartaria de imediato essa outra opção, justamente pelo que eu mencionei, por termos aqui um rei de espadas, tá? Agora a gente vai para a segunda posição. Na segunda posição, a gente pergunta para o tarô quais são os desafios que aquela escolha pode trazer para a nossa vida. E aqui a gente tem o mago com o 9 de copas. Como eu interpreto isso a nível de desafio? Só fazendo aqui uma breve revisão, desafio é sempre quando eu estou vendo a energia ausente das cartas que estão ali manifestadas. Então, o mago, quando ele está operante, quando ele está ali de forma positiva, né, digamos assim, eu prefiro usar a palavra operante, ele é muito o quê? Cheio de iniciativa, cheio de energia, de entusiasmo, de empolgação, ele está com tudo ali nas mãos para realizar o que ele quiser. Se isso aqui se apresentou como o desafio, então eu já posso deduzir que provavelmente nesse espaço que eu estou querendo alugar, né, que a minha consulente está querendo alugar, eu vou enfrentar um pouquinho de dificuldade de fazer o que eu quero. Lembra que eu já tinha antevisto isso com a roda da fortuna, isso aqui está sendo reforçado no desafio. Apesar de eu querer algumas coisas, o tarot está dizendo que nem sempre eu vou conseguir ter toda essa energia para colocar. Que tipo de energia que vai estar ali faltando também? A energia de copas, que é a energia do sonho, do lúdico, da criatividade. Então, talvez esse espaço ele tenha algumas limitações. Pode ser que o prédio em si não permita que eu faça muitas reformas, pode ser que não permita que eu faça algumas intervenções, algumas ideias mais mirabolantes que eu tenha, talvez eu não consiga implementar. Já para a segunda alternativa, o desafio que o tarot nos mostra vem aqui com o louco e o 3 de ouros. Isso significa que a liberdade do louco também vai estar faltando para mim, um pouco parecido com a outra, né? Mas agora, ao invés de ter o naipe de copas, eu tenho o naipe de ouros. Então, eu já tenho aqui algo que me preocupa um pouco mais, né? Porque está faltando a energia da concretização daquilo que eu consigo ver realizado. Então, também posso abstrair para essa direção, de pensar assim, a liberdade de criar, de fazer coisas um pouco ousadas, isso não vai ser possível, esse vai ser um desafio que eu vou enfrentar, mas também a colaboração de outras pessoas, né, porque o Três de Ouros também fala sobre isso, de uma união, de algo que eu consiga ali ter mais interatividade, isso também vai faltar para mim. Tem uma coisa que me chama a atenção também, nessa combinação do louco com Três de Ouros, que eu acabo somando aqui os dois desafios, que é uma certa falta de entusiasmo, como se houvesse uma energia de preguiça, de cansaço, antes mesmo de começar. Então, poderia ser que esse espaço fosse dar muito trabalho, e aí eu já ficasse cansada só de olhar tudo que eu tenho que realizar nele. Então, talvez essa possa ser a explicação para ter saído esse resultado. Agora vamos falar de como eu irei me sentir nesse lugar. Para o caminho alternativo a gente tem o sacerdote e o 10 de ouros. É extremamente positivo esse resultado, porque primeiramente eu já tenho aqui um 10 do arcano que é da materialidade, que é da concretização, da prosperidade também. Então eu já fico, opa, peraí, esse resultado aqui me favorece bastante. A gente tem um arcano aqui maior, que é o sacerdote, que é aquele arcano bem correto, bem ético, que gosta das coisas bem certinhas. Com esse resultado aqui, eu consigo sentir segurança de que, optando por esse caminho, eu vou me sentir em paz, porque as coisas vão fluir, elas vão ser feitas da forma correta, tudo vai acontecer de uma maneira que tende a ser, inclusive, duradoura no longo prazo, porque o 10 de ouros, ele abre margem para essa interpretação também. E o sacerdote é aquele arcano super positivo,
quando a gente fala de documentação, de contratos, e eu estou justamente lidando com algo que envolve fazer uma escolha, que eu preciso ir numa imobiliária e fechar ali um contrato. Então faz bastante sentido que eu optando por esse caminho, esse resultado aqui apareça para mim. Já no caminho alternativo B, o resultado que veio foi o imperador com o Ás de Paus. Caramba, agora o negócio pegou, né? Porque também é um resultado muito favorável, indicando que eu vou me sentir de forma bem empoderada, vou sentir que eu estou assumindo mais autoridade, mais liderança no meu caminho. Estou potencializando aqui a mensagem do imperador, porque o Ás de Paus tem esse poder, né? Como um palito de fósforo que vai lá e acende todos os atributos do arcano maior. Então, o imperador indica uma sensação de muito poder, de muita autonomia nesse caminho, o que também é extremamente positivo. Agora a gente vai para o tira-teima. Tarô, diga qual é o conselho, caminho A ou caminho B? Lembrando que você não vai fazer essa pergunta, tá? Você vai primeiro criar na sua mente, toda a imaginação tem que estar voltada para um caminho. Então, essas perguntas você vai fazer primeiramente para um deles, tá? Então, vai pedir a fotografia, vai pedir o desafio, vai pedir para mostrar como é que você vai se sentir e, por fim, o conselho. Caminho A, você vê todas essas cartas, anota, né, ou fotografa, depois você embaralha tudo e aí faz a mesma tiragem, com essas mesmas perguntas, para o outro caminho, para depois você comparar. Então, você está fazendo lá para saber sobre o caminho A e veio o mundo com o Ás de Copas. Olha, gente, esse resultado aqui está extremamente positivo, indicando que a própria pessoa, né, que está tirando ali as cartas, a consulente, ou seja, eu mesma, vai tomar a iniciativa para optar por um caminho de mais progresso, de mais crescimento e também um caminho de alimento da alma, alimento daquele desejo, do sonho, do lúdico. Então, de certa forma, eu já consigo concluir que se eu optar pelo caminho A, é algo que eu vou em busca de criar a minha própria realidade, eu vou tomar todos os primeiros passos necessários para fazer com que esse caminho seja o melhor para mim, eu vou fazer com que esse caminho realmente me traga muito crescimento, muita evolução. Então, agindo como essa combinação aqui, eu poderia ir com bastante tranquilidade alugar esse primeiro espaço. Mas vamos conferir como é que ficou o conselho para o segundo caminho. Para o segundo caminho, a combinação que veio foi a sacerdotisa e o Ás de Espadas. E agora? Será que é melhor ou será que não é em relação à primeira opção? O caminho com a sacerdotisa acaba sendo mais de pensar um pouco, ter mais cautela, ter mais comedimento nas suas ações. Então, não é a carta que diz para você agir e ir naquela direção. Então, sendo esse conselho aqui confirmado com o Ás de Espadas, a gente acaba vendo que o mundo com o Ás de Copas é o resultado mais positivo para essa leitura. Então, perceba que eu tive cartas muito boas no caminho 1, né, no caminho A, com o rei de espadas ali sendo extremamente favorável. Eu tive o sacerdote com o 10 de ouros. Eu tô, gente, olhando aqui na minha colinha, tá? Porque eu fui planejando aqui esse vídeo, fui anotando e quis trazer realmente uma leitura que traga um pouco de dúvida, porque eu sei que na prática é isso que a gente vai encontrar quando a gente está fazendo a leitura para nós. E eu quis só fazer esse tira-tema no final. Até então, eu não estaria convencida de qual é a melhor solução para mim, por incrível que pareça. Porque eu tive enamorados com Cavaleiro de Espadas, eu tive o Louco com o 3 de Ouros no desafio, mas eu também tive o Mago ali com o 9 de Copas no desafio. Então, estavam desafios parecidos. De certa forma, eu vou enfrentar alguns entraves, né? Eu já tive a fotografia com a roda da fortuna mostrando também que esse caminho que acabou ganhando também não é perfeito, mas optando por um conselho que me traz mais tranquilidade, sem dúvidas, é o caminho com o mundo e o Ás de Copas. Sendo assim, revisando então, escolha sabendo que nem sempre um caminho vai ser gritantemente melhor do que o outro,
e pode acontecer de ambos não serem aconselhados a você. Mas se você tiver que tomar uma decisão entre uma coisa ou outra, escolha aquela que te parecer, na média geral, a melhor opção. Inclusive, você pode fazer um tira-teima pedindo para o tarô mostrar com um único arcano, né? Você pega um arcano maior, diz caminho 1, um arcano maior, caminho 2. Você pega outro arcano e compara qual deles está em melhor condição ali na jornada do tarô. Essa também é uma opção que pode te ajudar. Mas do jeito que eu fiz aqui, você tem muito mais detalhamento, você consegue ter muito mais tranquilidade na hora de escolher um caminho, tá bom? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo mais curtinho, mais objetivo, para te ajudar nos seus estudos do tarô. Lembrando que você pode ser meu aluno, você pode aprender comigo, falar comigo pelo WhatsApp, tirar dúvidas, fazer revisão das suas leituras, adquirindo os meus cursos, tá? Eu vou deixar linkado aqui embaixo para você fazer a aquisição com um bônus super especial. Então aproveite enquanto ele está ativo, manda um e-mail para mim dizendo que você veio do YouTube e aí eu crio essa condição, esse cupom super especial para você, tá? Esse vídeo vai ficar no ar por algum tempo, enquanto ele estiver no ar e sendo visto pelas pessoas, essa condição especial vai estar valendo. Então, entre em contato comigo e peça o seu cupom que você vai ganhar, tá bom? Beijo no seu coração, muita luz e até o próximo vídeo. Tchau!